Gente, o intervalo aqui foi sensacional, viu? Muita coisa legal. E aí a gente vai trazer esse calor do intervalo para o nosso programa agora, para esse bloco. E esse bloco a gente tem que começar definindo o que é a SAF. Vou começar com o Caio. Caio, o que é SAF? Bom, a SAF é uma nova modalidade de empresas voltadas exclusivamente para o futebol, não é? É Sociedade Anônima do Futebol. É uma Isso. lei, né, que foi sancionada no ano passado. É importante dizer que na história do futebol os clubes já poderiam se tornar empresas desde a Lei Pelé de 98, já tinha todo um caminho, mas em linhas gerais, né, também não vou dar uma aula de direito desportivo que é um pouco mais complexo, mas em linhas gerais não havia alguns benefícios tributários, né, as associações são isentas de muitos impostos, para começar pelo imposto de renda, e agora a SAF cria um novo modelo tributário, cria alguns mecanismos, talvez que seja mais uma vez o Estado passando a mão na cabeça dos clubes com relação às dívidas, enfim, cria um cenário um tanto quanto novo para investimento e que proporciona, mas o clube tem que ser, repito, esse tipo específico de sociedade empresarial, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Isso. Essa SAF, né, ela tem origem na Europa, por exemplo, já se trabalha assim em outros lugares do mundo? Sim, outros lugares do mundo, por exemplo, Portugal, Espanha, vários outros países. A diferença por exemplo, no Brasil, por exemplo, com relação a Portugal, é que em Portugal todos os esportes podem se tornar sociedades anônimas. Lá são as SADs, Sociedades Anônimas Desportivas. Olha que interessante. Aqui no Brasil, o legislador brasileiro optou por dar exclusividade ao futebol. Já existem outras modalidades questionando isso, principalmente o vôlei. Então já existe uma movimentação até na nova Lei Geral do Desporto, de ter já algum mecanismo ali para sociedades anônimas desportivas também no Brasil. Muito bom. Vamos lá. Renato, o que é a SAF? Complementando assim, o que o Caio colocou. Bacana. O Dr. Caio colocou assim, muito bem as informações em relação ao conceito. E uma coisa interessante dessa nova modalidade da Sociedade Anônima do Futebol, em que você transforma os clubes em empresas, é que existem 3 formas de constituição dessa SAF. Você pode constituir originalmente, então, se você, por exemplo, quiser criar um clube de futebol, você cria com a modalidade empresarial clube-empresa, originário. Sim. Então, você vai ter 100% do seu capital investido nessa empresa, se for um sócio, 2 sócios, 3 sócios, quem quiser se reunir e montar uma SAF. Isso é lindo, maravilhoso, né? Porque você começa do zero, sem ver ninguém, né? Isso. Contudo, aí entram algumas questões aí que mais adiante a gente pode até conversar. Mas também você não tem uma marca, você não tem uma torcida, né? Você não tem aí... Começa das últimas divisões. Do zero, começa das últimas divisões. Então, uma série de prerrogativas aí. Então, mas, enfim, é uma modalidade interessante e tem muitos clubes iniciando assim. Você pode pegar o capital, você pode pegar o seu clube associativo e separar e dissociar a parte do futebol desse clube. Que é o caso que o Cruzeiro, por exemplo, fez. Isso. Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Todos eles têm outros esportes, têm sede, né? Nas suas proporções, porque eu não sei como é que está a sociedade da cisão. O Cruzeiro 10%, 90% para o sócio investidor. Então foi essa formação. Ou você pode transformar o seu clube inteiro em SAF. Então tudo, você 100%. Todos, 100%. Você transforma. A lei permite. Há uma transformação. Então você tem essas 3 formas de constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Sim. O que se é benéfico, se não é benéfico, aí são pontos positivos e negativos que tem que se analisar na lei. Contudo, a meu ver, o que essa nova lei traz, a Sociedade Anônima de Futebol, embora já tenha origem lá não só na Lei Pelé, de 98, mas com a Lei Zico, em 93, também já se falava na possibilidade das associações sem fins lucrativos se transformarem em clubes com fins lucrativos. Então, a Lei Zico já abordou esse assunto. A Lei Pelé vem regulamentando, na verdade, dando uma imposição, uma obrigatoriedade, e aí discutiu-se a constitucionalidade em relação a isso, porque a nossa Constituição de 88 já estava em vigor, com a Lei Pelé, que é de 98, ou seja, 10 anos depois. Então, essa obrigatoriedade de se transformar em clube com fins lucrativos feria a Constituição em termos da autonomia dos clubes. Aí houve uma outra lei revogando essa parte da Lei Pelé, depois teve uma medida provisória voltando, depois outra lei revogando, enfim. Há uma discussão sobre isso já desde então.
Então, essa lei da SAF vem sendo debatida, vem sendo estudada por muitos atores, muitos players da área do futebol, para chegar-se nessa lei publicada. Não que ela seja perfeita, né? Que a gente vai ver aí, no intervalo a gente estava exatamente discutindo em relação a alguns posicionamentos, mas a letra da lei não quer dizer nada em vão. A lei existe, a hermenêutica jurídica existe, a aplicação da lei aqui, no caso concreto, vamos enfrentar diversas modalidades de interpretação, situações em que se aplica ou não se aplica a lei, se aplica a lei para clubes que ainda não são SAF. Então, tem alguns questionamentos que estão aí girando no mercado e no universo do futebol, que são informações importantes para se tratar. Boa. Né? Gustavo, a gente teve uma imagem que marcou muito no final do ano passado, que foi quando o Ronaldinho, junto com o presidente do Cruzeiro, brindaram com champanhe, o Ronaldinho vestiu a camisa do Cruzeiro, a SAF agora foi aprovada um dia antes e ele já entrou, né, com a SAF. E aí se teve, né, a impressão, que até hoje se tem, de opa, essa é a salvação, vai salvar. E olha aqui, ó, a imagem, vamos ver essa imagem? Eu achei muito, muito interessante isso, porque foi de um dia para o outro, né? Foi resolvido no conselho, e aí você tem, né, o Ronaldinho comemorando junto com o presidente no outro dia. E a torcida muito empolgada, claro, não poderia ser diferente. E aí essa sensação de salvação da pátria. Vamos lá, Gustavo, e aí? Não será. A SAF não é a salvação da pátria. Não foi em nenhum país do mundo que ela foi constituída. A Espanha, em 1990, pela Lei 10, constituiu a Sociedade Anônima Desportiva, tal como Portugal, e lá com a obrigação de que os clubes, para disputarem a primeira e a segunda divisão do Campeonato Espanhol de Futebol e a primeira divisão do Campeonato Espanhol de Basquete, tivessem necessário e obrigatoriamente que se transformarem em empresas. Ah, era obrigatório? Era obrigatório. Deram a exceção apenas para aqueles clubes que já estavam em competição. Tá. Então, o clube que subia da Série C espanhola para a segunda divisão espanhola, para jogar a segunda divisão, teria que virar empresa. Aproveitando-se dos benefícios da lei, e esse é o grande ponto da lei da SAF, a lei da SAF ela cria uma nova configuração jurídica para o futebol, adequando a estrutura empresarial a uma atividade específica que é o futebol. E com isso trazendo alguns benefícios para estimular que os clubes, hoje associações, se transformem em sociedades anônimas do futebol. Espanha foi igualzinho. No final das contas, apenas 3 clubes espanhóis não viraram SAF. O Sassuña, Real Madrid e Barcelona. A lei é de 90, então 30 anos depois, todos os clubes espanhóis continuam falidos, endividados, alguns inclusive fecharam as portas. Ou seja, virar SAD, lá é Sociedade Anônima Desportiva, como o Caio falou, como o Caio né? disse, Isso. não resolveu o problema. Uhum. A roupagem jurídica, ela até diz muito do que se quer fazer, mas não assegura que o que é certo vai ser feito. O passo que o Cruzeiro deu, desmembrando-se em associação civil para cuidar dos sócios, das atividades ali recreativas, Isso. e futebol para jogar futebol, no momento que o Cruzeiro vivia, era importante para trazer um player de fora. O Ronaldinho veio, comprou 90%, para organizar a casa. É sinal que vai dar certo? Não é. Por que não é sinal que vai dar certo? Se a maneira de gestão, se a forma de conduzir o negócio, de conduzir a empresa, não for uma forma adequada ao mercado e à necessidade do público, pode dar errado. E aí vem o grande problema. Porque se uma associação entra em dívidas e não consegue prosseguir, ela continua sobrevivendo, como o Cruzeiro fez por muitos anos, ou como vários clubes brasileiros, inclusive o Atlético sim, Uhum. Tem uma dívida imensa, ele vai sobrevivendo. No caso da empresa, não, porque ela está passiva de sofrer a falência. E a decretação da falência significa a morte da empresa. Então, se a SAF Cruzeiro der errado, ela vai falir. E se ela falir, a associação não pode retomar o futebol do ponto da onde a SAF parou. Não, vai ter que começar de novo. Lá da terceira divisão do Mineiro, segunda do Mineiro, primeira do Mineiro e assim por diante. Então, se construir em SAF é bom? Pode ser. Depende da vocação daquele time de futebol, depende do que se vai fazer com isso.
Se for bem trabalhado, não importa se é SAF, se é associação, se é limitada, se é sociedade anônima, se é Eireli, não importa. Se for bem feito, todas as formatações jurídicas dão condição de sucesso. E aí cada time de futebol vai avaliar aquela mais condizente, mais importante para o seu momento. Boa. Questões trabalhistas, a gente estava até falando disso. Caio, como é que fica a questão trabalhista, as dívidas principalmente, com a SAF? Elias, antes eu queria só complementar algumas coisas que o Gustavo disse. Eu acho que é muito importante que o canal esteja promovendo esse debate mais aprofundado. Tem uma piada que eu trabalho com o Felipe Ximenes, que é um executivo de futebol famoso aqui no Brasil, que ele conta que eu acho que é muito interessante. O melhor lugar para se esconder um cadáver é na terceira página do Google, porque ninguém chega lá. Quer dizer, ninguém quer se aprofundar nos estudos, isso. Ninguém quer pesquisar uma coisa com mais contexto. Então, acho que é muito importante essa pauta aqui. A questão é trabalhista, né? A lei ela prevê um regime centralizado de execuções e também uma possibilidade de recuperação judicial, esses dois formatos. Tem algumas diferenças técnicas entre os dois, mas acho que não é necessário aprofundar. Vale a pena antes disso, antes do clube, porque você pode virar SAF e não entrar no regime concentrado de execuções. Sim, ok. É uma decisão. É uma opção. É uma opção. É uma opção. Antes disso, a SAF estabelece o seguinte: o que é dívida trabalhista da associação fica com a associação. O que é dívida trabalhista da SAF começa ali do zero e a associação vai pagando. A lei prevê que a empresa nasce sem dívida. Sem dívidas, isso. E a associação vai optar ali pelo regime centralizado de execuções. O Cruzeiro, por exemplo, já deu entrada e parece que já foi até aprovado no caso não é o TST, é o Tribunal Regional do Trabalho, não é? Se for dívida trabalhista, é pelo TRT local. TRT local. Isso. Se for dívida que não é trabalhista, é o Tribunal de Justiça local, aqui o TJMG. E ambos, o Cruzeiro já teve deferido. E o Cruzeiro já teve deferido, ou seja, o Cruzeiro, por exemplo, hoje não pode ter, a princípio, né? Porque a gente ainda vai ter o que a gente vai falar aqui, que uma coisa é a lei legislada, né? Isso. Outra coisa é o judiciário interpretar a lei. Perfeito. Então, assim, até então... É a lei em uso, né? A lei em uso. Até então, a tendência jurídica, é que o Cruzeiro não vai ter nenhum dinheiro bloqueado na SAF, porque a lei diz isso, né? Que se você está no regime centralizado na recuperação judicial, você não pode ter contas penhoradas. Queria só também ponderar, que eu acho que é importante. O Gustavo tem total razão, não é um toque de mágica que vai melhorar as coisas, mas o futebol é uma indústria muito curiosa. Diferente de todas as outras empresas, às vezes você pode fazer tudo certo no futebol e a bola não entrar. Isso. E dá errado. Então, assim, não é certeza? Não. Mas, assim, no caso específico do Cruzeiro, e talvez do Vasco e do Botafogo, não sei se os colegas concordam, era a última saída que os times tinham. Não tinha fluxo de caixa, não tinha condição de continuar os jogos. Agora, vamos perguntar, era mais interessante os três times fazerem com mais calma, com mais tranquilidade, analisar outras propostas, fazer esse processo? Claro que sim, mas é num mundo maravilhoso, né? O tempo tá ali, vão fechar amanhã. E o grande risco da SAF talvez não esteja necessariamente inteira não ter dívidas. Você muda um paradigma. Então vamos pensar o Atlético hoje, que graças a Deus teve um mecenas que está lá botando dinheiro. Falo graças a Deus como atleticano. Qual que é o objetivo desses mecenas que lá estão colocando dinheiro no Atlético? Crescer desportivamente. Se eventualmente gerar algum lucro, ok, mas eu quero crescer desportivamente. Essa é a essência de um clube associação. Resultado desportivo em primeiro lugar. Por isso que o Cruzeiro se endividou. O Cruzeiro teve muito resultado desportivo, bicampeão brasileiro, bicampeão do Brasil, e depois chegou numa situação financeira complicada porque focou no resultado desportivo. Já a SAF, o resultado desportivo, ele deixa de ser o principal. Se o Ronaldo estiver na Série B, ou o Ronaldo, quem estiver gerindo o Cruzeiro, disputando o 4º lugar para subir para a primeira divisão, chegar uma proposta de um valor astronômico pelo Vitor Roque, poxa, nós precisamos dele para subir. O que eu vou ganhar com ele aqui me faz um ano de lucro. Ou seja, o que a SAF talvez traga, o torcedor tem que entender isso, essa mudança de paradigma. Para o investidor, ganhar ou perder vai ser bom desde que não interfira no lucro. Então, se o Cruzeiro não sobe, mas vende o Vitor Roque por 100 milhões de euros, para o investidor é melhor o Cruzeiro ficar na B e arrecadar os 100 milhões de euros, talvez, do que subir. Esse é o paradigma que vai mudar, a chave que vai virar. Só antes de passar para a Renata, eu concordo, assim, só uma coisa que eu discordo. Concorda e discorda. Eu concordo e discordo, assim, com o Gustavo. Que eu acho que o que difere também o futebol, por exemplo, o banco não aceita centro de treinamento como hipoteca para dívidas, e até a própria recuperação judicial pode ser problemática. Pô, imagina você tá devendo para um banco,
o banco vai pegar outro centro de treinamento, o que a torcida vai fazer? Boicotar a empresa. Então, assim, boicotar então, a por mais que máscara. a SAF tenha também essa finalidade financeira e lucrativa, Isso. com certeza Mas clubes é uma forma de massa diferente de expressiva não vão administrar. deixar Mas, de também ter o sinceramente, resultado que esportivo, o né? O investidor do Botafogo, bora lá nos Estados Unidos, ele tá preocupado com o que a torcida do Botafogo vai achar? Aí o Ronaldo tem uma diferença. Aí o porque o Ronaldo Ronaldo tem uma é do Tem que ter meio. um vínculo né? emocional. O Ronaldo não vai vacilar Se nisso. me permite, Vamos lá, aqui, Renata, por porque favor. Já viu, aqui são todo mundo É. bem falador, né? Empolgadíssimos, Não, né? e com qualidade técnica, que esses dois aqui são sumidades. Não, mas apita aí, põe a bola Vamos lá. no É, chão isso aqui. mesmo. Faz a Vamos lá. embaixadinha. Vamos lá. Concordo e discordo com o que nosso amigo Gustavo. Silvânia, doutor Gustavo. Mas eu queria abrir só com um parênteses que o Caio. doutor Caio falou, em relação à indústria do esporte. No contexto atual, o universo do futebol tem que ser visto por esse lado industrial. Porque nele você tem uma série de atividades complementares que não é só o futebol. Uma coisa é o clube recreativo jogar futebol e o time dele ser campeão, assim como o time da escola ser campeão. Isso aí é formação de ser humano, formação do cidadão, formação seja recreativa ou amadora, para se transformar em profissionalização. Costuma-se falar, né, que os clubes, as associações são terra de ninguém, né? Os administradores não têm responsabilidades, né, quando dá para ver, né, com toda exceção, né? Claro. Toda regra tem exceção, tem muitos clubes muito bem administrados, né? Assim como tem empresas falidas, né? Então, dentro disso que o doutor Gustavo falou, legal isso que não você é a falou. roupagem da SAF que vai fazer o Cruzeiro se dar bem. Mas o que a SAF vem trazer, que eu acredito que é uma legislação muito interessante e que tem que ser muito bem analisada e muito bem estudada, é que ela vem trazer princípios que não estavam até então nos clubes associativos, que é o princípio da governança, da transparência, do compliance, de seguir regras. O que o investidor, para que ele tenha segurança jurídica de investir no clube e ter o retorno que ele necessita, porque quem investe quer retorno, ele precisa de confiar. O que o Ronaldo trouxe para o Cruzeiro foi uma imagem internacional dele para um clube que estava afundando. Né? Isso. Aliás, já estava lá no fundo do baú. E ele tem um nome dentro do Cruzeiro também. Ele tem um nome internacional, ele tem credibilidade internacional. Então, os aportes que ele colocou no Cruzeiro vão, acredito eu, muito mais além do que simplesmente valores financeiros. Mas, Renata, ele sabe que a marca Cruzeiro é boa. Também, ele sabe disso também. A marca Cruzeiro internacionalmente, até faço aqui um parênteses, né? Para que o clube que vai preservar a insígnia, coloque o nome Cruzeiro de volta no seu brasão, na sua camisa. Porque a identidade Cruzeiro... estrategicamente, pensando em marketing. Não basta ser só aquelas 5 estrelas. O nome Cruzeiro tem que ser identificado, porque é um nome forte internacionalmente. Acredito que o Ronaldo, quando veio para o Cruzeiro, ele veio pensando nessa marca. Ele não veio para um clube qualquer. Mas o Ronaldo tem um limite, né? Ele falou, olha, eu gosto do Cruzeiro, eu acredito nessa marca, mas eu não posso ir além mas aqui, a SAF não ele vem vai quebrar por causa do Cruzeiro. Pois é, isso. Mas uma coisa importante, o investimento que está sendo feito, até onde eu sei as informações, que a gente também não tem muito acesso, o contrato de compra e venda na pessoa física do Ronaldo. Então, podemos dizer, o expressão, ele estava colocando na reta, né? É a pessoa física. Não é na line, não? A informação que eu tenho, posso estar equivocado, entendi, né? Perfeito, ótimo, mas assim, ele tem a porque empresa tem cláusula dele, de confiabilidade, mas a responsabilidade né, Mas você pode ter ali também uma blindagem patrimonial inversa. Ele pode estar com a maior parte do patrimônio dele em nome das pessoas jurídicas saudáveis que ele tem, e ele está arriscando a pessoa física em nome delas. Porque eu não acredito, sinceramente, que o Ronaldo veio para o Cruzeiro sozinho. Até porque o Ronaldo tem um patrimônio de 800 milhões de reais, o Cruzeiro deve 1 bi. Então, ele não veio para o Cruzeiro sozinho, porque ele não tem cacife. Pra você poder cacifar o futebol, você tem que ter muita grana mesmo. Então, ele vem como uma pontinha do iceberg para ser ali o garoto propaganda com a marca, com o que ele significa e significou para o clube do Cruzeiro, para o futebol brasileiro. E com base nisso, ele abrir as portas para que os jogadores venham, porque querem jogar no time do Ronaldo, para que patrocinadores venham, porque querem patrocinar o time do Ronaldo. E dentre outras questões empresariais.
Mas, além do limite do Ronaldo financeiro, ele tem o limite também daquilo que ele está disposto a fazer e a arriscar até pessoalmente pelo Cruzeiro. E é por isso que ele fala, olha, gente, Mas ele tem um limite, o gente. conselho precisa aprovar, por exemplo, a transferência do centro de treinamento, porque se não fizer eu vou sair, porque eu tenho o meu limite. Por que ele quer isso? Vamos explicar para as pessoas. Porque o Cruzeiro tem uma dívida Isso. imensa. A associação A lá associação, tem Cruzeiro uma e Associação dívida. tem uma dívida imensa. Aham. Por isso, o patrimônio do Cruzeiro e Associação corre risco de ser penhorado Mas e o Cruzeiro aí- perder. Isso. Mas a SAF não teria nada a ver com isso. No primeiro momento, não. O que o Ronaldo quer? Eu assumo o pagamento dessas dívidas, são dívidas fiscais, eu assumo o pagamento dessas dívidas e, em contrapartida, esses centros de treinamento, que hoje são da associação, vêm para a SAF. Então, eu pago as dívidas fiscais da associação São. e eu fico com os centros de treinamento que hoje são da associação. Que Ele seria tá uma comprando- Tem garantia alguns trabalhista para a detalhes justiça. também que é importante né? entrar, que é de informação assim, que a gente tem. Por exemplo, a Toca 2, o Cruzeiro não está no nome do Cruzeiro. O Cruzeiro tem erros de administrações antigos e a associação não tem recurso nem para regularizar isso. Não acredito, cara. Então a associação não tem recurso para regularizar a documentação da Toca 2. Isso é grave. E também o que o Ronaldo propõe é investimentos. Por mais que a Toca da Raposa seja um bom centro de treinamento, mas ela tem 20 anos que ela Tá foi defasada, construída. né? Então, assim, no Isso. futebol hoje, 20 anos. E o Aham. Ronaldo, ele tá bem assessorado do ponto de vista de futebol. Que ele montou um bom time, um time bom e barato, trouxe um treinador que ninguém conhecia, que pra mim hoje, tirando o Abel do Palmeiras, que é muito acima da média, é um treinador que se mostrou taticamente melhor, inclusive do que o do Atlético, que é mais conhecido e mais caro. Sim, sim. É o Pesolano, que pra mim hoje é a grande surpresa do futebol brasileiro nesse primeiro semestre agora é o Pesolano. Então, tem alguém que entende muito de futebol ali com ele, falou, Ronaldo, olha, Olha esse esse, cara. traz aquele, É. dispensa aquele outro, traz o fulano. Isso tá trazendo resultado. Mas- Se botar no papel Atlético e Cruzeiro pro final de sábado, o time do Atlético, no papel, tem que ganhar de 3-4-0. Mas o jogo vai ser equilibrado e o Cruzeiro pode ganhar. Sim. Porque montou um time bom, Sim. barato e bem treinado. Voltando para a SAF, né? Voltando pra... Vamos lá. Vamos lá. A SAF aí, eu acredito que, nas decisões que já estão se apresentando no mercado em relação à aplicabilidade da lei, Tivemos uma recente agora, né? acho interessante a gente abordar, até mesmo porque Isso. tivemos várias já aplicando a lei de SAF a clubes associativos. A meu ver, né? Talvez, é lógico que a lei, os entendimentos e a hermenêutica jurídica vai de cada aplicador. Mas o que eu tenho estudado e analisado em relação a essa aplicabilidade da lei, eu entendo que ela, embora ela não seja um muro de Berlim para separar clube-empresa de associação, ela pode ser e deve ser aplicada apenas e obrigatoriamente aqueles clubes que se transformaram em clube-empresa. Transformaram 100% ou não? 100%. 100%. Não, 90% também, como é o vale. caso do Cruzeiro. As duas então formas. tá. É porque Ele o regime estando- concentrado de execuções... Por que eu falo isso? Porque no artigo 13, lá fala estritamente com toda a positivação da lei que ela se aplica a clubes e empresas. E outra, toda a norma vem trazendo clube original, como clube associativo, Isso. e o clube sucessório, isso, que é o que é a clube SAF. Então, aquele formato descrito na lei é para se aplicar aos clubes atualmente que são clube-empresa. Mas tem decisões do TRT, como no Rio de Janeiro, na Portuguesa, no Vasco, no Botafogo, TRT Campinas. Campinas, que pegaram o regime centralizado de execuções, que é característico da SAF, porque a SAF repassa 20% da receita mensal para a associação pagar os dividendos e passa 50% dos lucros anuais para pagar também essas obrigações do clube associativo e não do clube empresa. Então, esse formato híbrido vem trazer a aplicação da lei para os clubes que são SAF. Contudo, o TRT entendeu que esse regime centralizado vai ser aplicado a clubes que não são empresa. Ora, você fere até mesmo a legislação trabalhista, CLT, a corregedoria com o seu plano de pagamentos trabalhistas. Tem uma série de questões aí que acabam fazendo com que aqueles clubes que são só clubes associativos, Isso. eles acabam fraudando
aqueles credores que já estão naquele plano obrigatório e que levaram anos para poder receber, já estão na lista para receber, e agora eles se apropriam disso para ter mais tempo para poder pagar. Ou seja, mesmo há não sendo uma SAF, distorção né? da aplicação da lei Isso. para aqueles que não são SAF. Tá bom. Então, no meu entendimento, a lei não deve ser aplicada. E Tá esse era o bom. grande benefício Sim, da SAF. é isso. Vamos Porque fazer é o o grande seguinte, benefício da SAF. nós temos que ir para o intervalo, vamos voltar nesse assunto, tá bom? Porque a gente está vendo detalhes aqui interessantes aqui, que dependem o quê? De uma segurança jurídica. Porque tudo aquilo que a Renata falou é o famoso assim, a decisão está na cabeça do juiz, da interpretação daquela lei. E aí nós temos decisões, né, interpretações diferentes. Então vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais BH Todo Dia aqui. Valeu!